Você Quase. não se achava uma pessoa carismática, Duda? Não me achava nem um Sério? pouco. De verdade, no início, gente, eu não era. Eu não era. Eu tenho essa consciência. Eu não era carismática no sentido de não sabia me comunicar. Se você olhar lá os stories que eu fazia, parecia um robozinho. Então eu tava passando informação. Eu tô vendo a minha irmã. Minha irmã é meio robozinho ainda. Mas melhorou bastante. Melhorou. Por quê? Porque ela fez Já tá um também. robô mais praticou. humano, assim. Uma IA que tá caminhando, assim, pra humanidade. Você só consegue melhorar com a prática. Então, por exemplo, tem gente que vai lá, grava um story. Ah, eu sou péssima nisso, nunca mais vou gravar. Poxa, Não, é como total. que você vai melhorar? Como que você vai melhorar Ou a aquilo primeira ali? crítica chega lá um troll, nossa, é ridículo, aí o cara... Aí você não continua desanima, fazendo, né? entendeu? Então você só vai Um conseguir hater. melhorar aquilo ali se você se dispor a melhorar. Falar, eu quero melhorar isso, eu sei que eu não sou muito boa, mas eu tenho como melhorar. E você continuar postando e continuar fazendo e dando o seu melhor. Igual eu falei, nos meus stories lá no início, que eu era péssima, eles estão salvos até hoje lá nos meus destaques. Os Eu vou meus ver. primeiros stories. E era robozinho Nossa, ali, eu não né? nem rever os meus. Era péssimo, Não, mas era o melhor. Os meus primeiros vídeos também no YouTube são horríveis, né? Mas era E o eu não melhor podia, eu não que a gente podia conseguia errar fazer. porque a gente não sabia editar ainda. Então se eu errava, eu tinha que começar de novo. E aí, pessoal do Você Mais Rico. Hoje eu tô com uma presença ilustre aqui no canal. Pra quem não conhece, essa aqui é a Malu Perini, dona do canal Você Mais Fitness. É minha esposa. Por acaso, só por acaso. A gente era muito ruim. Mas olha só que loucura, né? É uma das coisas que eu mudei no meu Instagram, nos meus stories, porque eu tenho uma peixe aí de ter um story muito envolvente. E de fato eu tem várias coisas que eu faço. Já falei isso em vários lugares, inclusive vou dar uma aula no Stage também por causa disso. E uma coisa, o meu pai uma vez veio pra mim e falou assim: filha, toda vez que você começa o story, você fala, gente. E eu fiquei com aquilo e era real. E aquilo me incomodou tanto, porque era real, né? E aí, toda hora que eu terminava um assunto, então eu fazia uma sequência de 3, 4 stories. E aí eu voltava, era gente. E era um saco quando eu ia me assistir, porque toda hora eu tava falando gente. E aí eu demorei Nossa, boa, eu sempre tempão. falo, queridos. Eu demorei um tempão pra poder tirar isso. Em vez de eu começar com gente, eu começava com a palavra que vinha seguinte. Aí eu tinha que refazer o story. E aí, isso foi um processo ativo. Então, tudo de melhoria é um processo ativo que você tem que fazer. E às vezes é chato, né? Você tem que fazer de novo, é mó trabalho, não sei o quê. O Bruno é a pessoa mais persistente de stories que eu já vi na minha vida. Às vezes você vai assistir o story dele, tá lá ótimo. Por quê? Porque ele gravou 10 vezes o mesmo O story. pessoal acha que eu só pego e saio fazendo. Só grava de uma vez, né? E Não. não. E não. Se cobra pra caramba. Eu O Joel só- já me perguntou isso uma vez. Ele falou, cara, eu fiz uma sequência, ficou muito boa. Ele falou, nossa, ficou animal essa sequência. Ele falou, você fez assim, de cara? Eu falei, olha só o tempo entre o primeiro e o último story. Demorou 3 Eram horas. Eram 3 horas. Caraca. Uhum. Eram Era 3 gravando horas. E aí várias ficava realmente muito bom. Mas eu gostei muito desse insight, Duda, porque eu te acho super carismática. Nossa, que bom. Te acho muito carismática. Funcionou o seu Que treino. bom. Maravilhosa. Não, você é uma das pessoas no marketing digital hoje, se fala assim, uma pessoa que você imagina que vai crescer muito, assim, que vai dominar nichos de mercado. Eu falo o seu nome. Ó. Ah, Uau. Ah, Sério, vai. pô. eu tô pensando aqui que Eu ninguém acho mais vai muito falar bom. gente. Eu ainda falo gente, mas não... Eu não vou. Eu Não falo, sei. queridos, A gente em vai todos. treinando, né? Tipo assim, eu falava muito. Mas o que eu ia falar também, que é uma coisa muito importante no marketing digital como um todo, eu divido o marketing digital em 3. É um tripé, né? É o tráfego, a audiência, o copy, que é a comunicação, que vai juntar tudo isso com o produto. E a questão da humanização, do guru, do expert. E isso tem muito a ver com você criar carisma, mas também pessoas se conectam com pessoas. Então, criar uma pessoa real do outro lado da tela. Aquela pessoa que erra, que mostra, né, os erros de gravação. E eu vi muito claramente isso no meu curso, porque no meu começo, na minha primeira turma do Jornada, e ainda mais sendo de mercado financeiro, que é muito mais sério, eu queria, né, eu ia gravar, eu ficava assim, aí eu falava alguma besteira, eu mandava regravar, regravei várias aulas, pedia pra cortar, não podia falar palavrão, não podia falar nada. Às vezes eu dava uns exemplos que eu pensava, meu Deus, eu vou ser cancelada com esse exemplo aqui, né? E aí, a primeira turma do Jornada, ela não é... Eu olho aquilo ali, eu não vejo a Betina, sabe? Foi moldado, né? Muito Era muito cortada. quadrado, Aham. não era eu. E aí, conforme eu fui me soltando mais, me permitindo ser realmente a Betina no Instagram, a mesma Betina que é na vida real, eu comecei a vender mais. Porque virou um discurso, gente, o Jornada é um papo de bar. Eu falo palavrão, eu vou de pink, eu não preciso mais ir, né, de terninho, branco, Aham. preto, certinho, tô de shorts, vou pra Empíricos hoje de shorts. Então, as pessoas se aproximaram da Betina real.
e a verdade vende, né? Então, humanização é muito importante. As pessoas precisam ver os erros, os defeitos, as dificuldades, os medos de quem tá do outro lado E é da muito tela. surreal a gente falar em humanizar algo que é humano, né? É. Tipo, você precisa humanizar. Cara, são pessoas, Você não pode né? parecer Tipo, perfeito, né? E eu vejo muita gente que tá começando, que quer gravar stories e fala assim: olá, pessoal, hoje vamos falar sobre… Tipo, cara, você tá falando o R depois do verbo? Tipo, vamos falar disso? E as pessoas ficam robozinho gravando os primeiros stories. fica. E é chato de Muito. assistir isso, né? Você tem que conversar não como tá se você estivesse afim. conversando com uma pessoa, igual a gente tá Porque aqui. fica mais exato. pessoal. Por isso que o podcast faz tanto sucesso, Exato, esse formato. porque é real, né? Porque o pessoal fala na audiência, parece que eu tô num bar com vocês conversando. Mas tem um gatilho, falando de gatilho mental, tem um gatilho mental muito forte de tipo um voyeurismo, assim. Que o cara queria ver, se a gente tivesse numa sala de estar, batendo um papo, seria isso que a gente estaria trocando ideia. E o cara, eu queria participar, queria estar sentado. Os melhores podcasts, e o Flow é uma prova disso, né? São assim. aqueles que parecem papo de bar. Dizem que Exatamente. os sócios também é bem legal. Então, eu assim. tenho um podcast muito bom aí que chama Sócios. Excelente. Não, mas isso de humanizar, por exemplo, só pra acabar essa parte e passar pra uma outra, até porque o Fernando não falou como começaria. E como cada bruxa acredita na sua varinha, né? Eu acho que a dele vai ser diferente Vai. do que a gente falou até agora. Mas você pega até nos super-heróis. Quando criaram o Superman, tinha uma dificuldade muito grande de vender o personagem, porque ele era perfeito, pô. O cara voava, era super forte, super ágil, visão de raio-x e saía fogo dos olhos, etc. Eles tiveram que criar uma fraqueza pra que de fato ele pudesse ser vendável. Senão não ia vender, porque ele era perfeito. Imagina que graça tem um E o mais super-herói popular perfeito. é o Batman, né? Que é o contrário. tipo Exato. Por que o Batman é melhor do que o super-homem? Porque ele é humano. Né? Tudo bem que ele é um humano bilionário com vários recursos, né? Pra assim. deixar Mas a ele é história mais atraente. traumatizado, ele é total. Ele tem um Exatamente. monte de Ele- problema. Então, é muito mais… Você pega a bilheteria, o Batman fatura muito mais do que o Super-Homem. Exato. Por Tá, conta disso. e só pra falar sobre o R, uma das coisas que eu fiz na minha jornada de ganhar postura foi falar os R's. Acredite se quiser. Eu falava muito errado. Eu falava, eu tenho que ser humana, eu tenho que falar normal. Eu era só amiga. Então eu não tinha postura. Eu comia todos os R's. E aí Não eu era falei. R, era o S. Era tudo. Eu comia o R, eu comia o S, eu comia. Vamos falar. Eu não falava o plural. Ah, é? Era tudo errado. Mas eu acho que depende do seu posicionamento, entendeu? eu Quem acho tem um que depende da posicionamento mais imagem, assim. né? Florian, tem um influencer aí que agora ficou muito grande, que Mas ele fala pra assim, ser visto como "Olá, autoridade… seja bem-vindo ao meu diferente. canal. Entendeu? Depende Eu da peguei a pessoa. referência. Você pegou, né? Peguei. Exato. Eu Ô, crio estratégias. Só uma coisa pra fechar aqui, nessa questão do começo. Se você tá começando e tá querendo começar e vender a primeira vez, né, vai fazer a primeira venda, uma coisa que eu indico, né, pra quem tá iniciando aí, é você começar vendendo um produto que você entregue pessoalmente. Por exemplo, uma mentoria, uma Ah, é consultoria, legal. Boa. algo que você entregue pra pessoa de cara a cara mesmo, assim. Você vai conversar Até com ela porque é no mais Zoom, barato. vai conversar com ela. Primeiro, porque você consegue vender por um valor mais caro. Por exemplo, tem gente que vai começar e acha que tem que começar vendendo um produto de R$20, que foi o que a gente falou aqui. Só que pra você conseguir fazer uma grana boa vendendo um produto de R$20, você tem que vender muito. E tendo uma audiência pequena, é difícil você conseguir vender muito um Exatamente. produto de R$20. De 300 reais aí também é difícil, viu? E acontece o seguinte… Vulgo eu. É. Nessa questão de você vender esse produto de R$20, você às vezes não consegue dinheiro pra se manter. Acaba Isso, desistindo. Você desiste, porque mesmo que você venda uma quantidade boa, R$20 é muito barato, então é difícil você fazer uma grana. Agora, se eu vendo uma mentoria, por exemplo, de R$1.000, eu até vi uma frase esses dias acho que foi o Damásio falando. Por exemplo, o que é mais difícil? Você vender um produto de R$10 ou de R$1.000? É mais difícil você vender um produto de R$1.000. Mas não é 100 vezes mais difícil. Não é tão mais difícil assim. Então, se você vende a sua mentoria de R$1.000 para uma pessoa, você vai ter uma entrega personalizada, você vai entender melhor aquela pessoa ali, porque depois você vai querer estruturar um produto que você consiga vender de forma escalável, sem depender do seu tempo ali. Mas você teve o 1 a 1, você teve ali o contato com ela para você entender. Às vezes você achou que a dúvida dela seria uma, chegou lá é outra totalmente diferente, e você consegue sentir a audiência para depois você estruturar algo mais robusto.